Vamos começar a terceira parte dessa primeira aula da disciplina de tratores e motores agrícolas. E nessa aula que nós estamos falando sobre a importância geral das máquinas e da mecanização agrícola. Nós aqui já falamos sobre a atuação do engenheiro agrícola nesse campo de trabalho que é as máquinas agrícolas. Nós também já falamos sobre alguns dados gerais sobre os tratores e falamos também sobre um histórico. Não se esqueça de retomar esses conteúdos. Isso é importante e você ter uma reflexão geral sobre o que nós estamos falando. E na última parte da última aula, eu deixei um gancho para esse início, que nós vamos falar sobre o trator de uma forma geral. E lá eu comentei que existem os tratores 4x2, 4x2 TDA e os tratores 4x4. E ao longo aqui dessa videoaula nós vamos tratar e aprofundar sobre esse assunto. Mas antes nós vamos fazer uma conceituação geral sobre o trator. E para ser considerado um trator, existem alguns componentes que são necessários. São componentes primordiais para se fazer as operações agrícolas, né? Lembrando que o trator ele é um meio de tração na área agrícola e nesse equipamento, nessa máquina, é exigido, por exemplo, que se tenha minimamente uma barra de tração. E por quê? É na barra de tração que vai ser acoplado uma grade, um arado, uma carreta agrícola, um implemento, uma máquina. Então, para ser considerado um trator, minimamente é necessário que se tenha uma barra de tração. E não somente a barra de tração, também é necessário que se tenha uma tomada de potência. E por quê? Porque muitas das vezes é necessário fazer o acionamento em uma outra máquina. E esse acionamento pode ser feito através da tomada de potência. E aqui nesse caso podemos dar dezenas de exemplos que é exigido a tomada de potência. Vamos lá. Podemos falar sobre um pulverizador, podemos falar sobre uma roçadeira, ainda podemos falar no que mais? Podemos falar numa máquina de distribuição de fertilizante, um distribuidor a lanço. Então, são máquinas que exigem uma tomada de potência para ser acionada. Nessa sequência, nós ainda podemos falar sobre a tomada de óleo hidráulico. A tomada de óleo hidráulico é também uma exigência aos tratores para se fazer o acionamento de mecanismos hidráulicos, como cilindros e motores em outras máquinas. Nesse caso, a tomada de óleo hidráulico é utilizada, por exemplo, para se fazer o levantamento de um outro equipamento, de uma outra máquina, por exemplo, o levantamento dos mecanismos que fazem a operação no solo, quando nós estamos falando de uma semeadora. Nesse caso é utilizado um cilindro hidráulico para se fazer esse levantamento ou então o abaixamento do sistema em relação ao solo. Então é um sistema extremamente necessário ao trator. E ainda nós temos os engates dos 3 pontos com levante hidráulico. E nesse caso, o engate é utilizado para acoplamento de equipamentos semi-montados ou então montados. Quando nós temos equipamentos semi-montados, nós temos equipamentos que são montados somente aqui nos braços inferiores do trator. E um equipamento totalmente montado nos 3 pontos, né, nós vamos ter equipamentos como, por exemplo, pulverizadores menores ou então implementos. E nesse caso, esse engate de 3 pontos é dotado de um levante hidráulico para fazer o abaixamento ou o levantamento do implemento em relação à operação no solo.
Esses, como eu falei, são alguns requisitos mínimos para ser considerado um trator, que é uma máquina que disponibiliza potência para se fazer os trabalhos nas áreas agrícolas. Mas vamos adentrar um pouquinho mais aos nossos conteúdos, falando agora sobre uma concepção geral dos tratores. E eu trago aqui uma imagem clássica. Essa imagem clássica é tirada de um dos livros, né, do professor Geraldo Miali, uma das maiores referências na área de máquinas agrícolas, professor aposentado da Exalc e um dos primeiros professores a terem, né, um doutorado em máquinas agrícolas, né, professor brasileiro ter um doutorado em máquinas agrícolas, né, esses professores que tiveram que, lá nos anos 60, 70, fazer doutorado em outros países, né, fizeram doutorado na Inglaterra, nos Estados Unidos, para trazer a sua excelência e a sua especialidade aqui para o Brasil e hoje nós chegarmos, né, nesse nível de também de excelência. E nessa imagem clássica, mas que traz uma que é apesar de ser antiga, é atual, porque traz os componentes principais, né, do trator agrícola moderno, como por exemplo a representação do motor, da árvore de manivelas, do acionamento do motor, a forma, né, de partida, do motor de partida aqui que nós temos acoplado junto ao volante, a coroa do motor, o acoplamento com a embreagem e o acoplamento da embreagem sendo acionado através de um pedal da embreagem. Nós temos então o acoplamento entre motor e embreagem em relação à caixa, né, de transmissão de potência, né, onde nós temos então essa caixa de câmbio, onde se tem a possibilidade, né, de variações da velocidade. Lembrando que nesse caso do trator nós desejamos muito mais força, torque, do que velocidade. Então, é claro que nós temos a disponibilidade de potência, mas essa potência, essa alta potência é convertida basicamente em torque, convertida em trabalho para ser realizado pelo motor. E para isso nós temos então essa caixa, né, de transmissão que normalmente faz uma redução da velocidade do motor. O motor que aí tem sua rotação, né, dependendo da sua especificação, em torno de uma velocidade nominal de trabalho em 1.800 RPM, 2.200 RPM. É claro que isso vai depender do estilo de trator, né, do modelo, do dimensionamento, mas nós vamos ter essa velocidade nominal em torno, então, de 1.600, 1.800 RPM, lembrando que aqui nós temos um motor de combustão interna ciclo diesel. E é claro que isso tudo aí nós vamos discutir melhor e vamos falar principalmente aí durante a disciplina, né? Nós vamos aprofundar nesses conceitos durante a disciplina. Mas é bom a gente já ir falando sobre isso e falando inclusive que aqui então nossa caixa de câmbio, onde nós temos então as engrenagens cilíndricas de dentes retos, nós vamos nesse caso, né, nesse caso e da representação, né, as engrenagens cilíndricas aqui de dentes retos, nessa representação, a ideia é reduzir essa velocidade para se ter então um ganho no torque, e essa redução da velocidade é feita também a partir, por exemplo, da redução final e também aqui do diferencial do trator. Então nós temos aqui então uma velocidade axial, e essa velocidade ela é modificada a sua direção através aqui do diferencial, e ainda nós temos uma redução final para ainda aumentar ainda mais a nossa disponibilidade de torque para se fazer as operações. E ainda tem, é claro, vários outros detalhes, né, de componentes, como por exemplo aqui os pedais de freios independentes, né, do lado esquerdo e do lado direito. Também podemos observar componentes como as semi-árvores que são conectadas à redução final.
Também ainda nós podemos falar sobre a tomada de potência, que é também conhecida muito, né, como TDP, que é a simplificação então do nome, né, a abreviação de tomada de potência, é também muito conhecido como TDP, que depois mais à frente nós vamos falar que normalmente essa TDP comumente é normatizada com uma velocidade de rotação nominal em torno de 540 RPM. Mas nós ainda podemos, né, ainda destacar, além de todos esses outros componentes, desses componentes, componentes comuns, por exemplo, de um trator da famosa CBT. CBT, que significa aqui Companhia Brasileira de Tratores. Companhia Brasileira de Tratores, que foi fundada em 1959 e trouxe uma série, né, de tratores que são utilizados até hoje. Contudo, a CBT, né, veio à falência em torno aí do ano aí de 1995, né, devido à política, né, pública brasileira do governo Collor, ainda restícios, né, da crise trazida pela política da, da política do governo Collor, que trouxe uma desproteção para a indústria nacional automobilística, né, para a produção nacional automobilística. Infelizmente, veio à falência a CBT, que era sediada na cidade de São Carlos, e eu aqui deixo um convite para vocês fazerem uma pesquisa, né, se aprofundarem um pouco mais sobre qual foi essa história, né, da CBT. Lembrando que aqui também, né, falando um pouco de história, né, o Brasil também, né, até os anos 90, né, o Brasil tinha o CENEA, que era o Centro Nacional de Engenharia Agrícola, de Estudos em Engenharia Agrícola. E o CENEA também foi extinto aí pelas políticas públicas, né, do governo Collor. E o CENEA era muito importante, né, nesses desenvolvimentos da indústria nacional na área de máquinas agrícolas, e não somente na indústria de máquinas e mecanização, mas outros tipos de máquinas, né, máquinas para irrigação, e não só, o CENEA não somente trabalhava nesse desenvolvimento, né, de máquinas, mas também observava a avaliação e o desempenho, né, da qualidade operacional e também do desempenho das máquinas. E, infelizmente, foi encerrado suas atividades aí no início do governo do Fernando Collor. Mas vamos aí seguindo, né, falando um pouco mais aí sobre as máquinas e mecanização. E nós vamos falar também sobre as classificações dos tratores. Aqui nós temos, né, tratores de rodas. Tratores de roda é uma classificação, né? Nós diferenciamos tratores de rodas e tratores com esteiras. Então, na classificação aqui nós temos os tratores de rodas, né? Rodas pneumáticas. E esse caso em específico nós temos tratores 4x2. Mas o que significa esse 4x2? Bom, essa nomenclatura significa o seguinte: então nós temos 4 rodas, basicamente 4 rodas, e nós temos aí então os dois eixos, somente o eixo traseiro com tração. Então, nesse caso, os tratores 4x2, nós temos somente tração, disponibilidade de tração somente nos rodados traseiros. Os rodados dianteiros são somente rodados direcionais. E como que eu consigo observar isso facilmente num trator? Como que eu consigo observar se esse é um trator 4x2 ou um trator 4x2 TDA? Qual que é a diferença básica? A diferença básica reside na observação desse rodado dianteiro. Nos tratores 4x2, esse rodado possui o pneu com essas estrias lisas, ou seja, o pneu não possui garra de tração. Esse rodado dianteiro não possui garra de tração, porque ele é somente um pneu direcional. Então, esses são os tratores 4x2.
enfatizando que os tratores 4x2 têm tração somente traseira. E neste caso, algumas especificações gerais, né, desses tratores é o seguinte: são tratores de pneus, como eu falei. Normalmente o rodado traseiro ele é maior que o dianteiro. A tração reside apenas no rodado traseiro. E uma coisa importante para os tratores é a distribuição de peso. Neste caso, o peso maior fica somente, né, o peso maior nos tratores está na parte traseira. Então, a concentração de peso nesses tratores é aproximadamente 70% aqui no eixo traseiro. Mas, e por que isso? Por que o maior peso é concentrado no eixo traseiro? Bom, estamos aí com essa pergunta. Por que o peso maior é concentrado no eixo traseiro? Porque a tração é traseira. Para nós termos uma tração, um desenvolvimento de tração em relação ao solo, é necessário peso. Por isso que no dimensionamento desse trator, maior parte do peso é concentrado sobre esse rodado. Porque nós exigimos, né, que a tração seja realizada através desse rodado, que é então essa interação entre o rodado e o solo. Para isso é necessário um peso. E por isso que boa parte do peso é dedicada aqui no eixo traseiro. E reside então em 70%. Vamos ainda falando, né? Aí nas características gerais é que neste caso os tratores, né, 4x2, as rodas dianteiras são somente direcionais. Agora vamos falar também sobre os tratores 4x2 TDA. Mas lá vai uma outra pergunta. O que significa essa nomenclatura TDA? O que significa? TDA significa tração dianteira auxiliar. TDA, 4x2 TDA. E na prática, isso significa que nós podemos acionar uma tração dianteira no trator. Existe uma transmissão de tração também para o eixo dianteiro do trator. E essa tração ela pode ser acionada e desacionada. Existe essa opção de fazer o acionamento e desacionamento dessa tração dianteira auxiliar. E como característica, né, geral desses tratores, né, os chamados, né, tratores traçados, como característica geral, nós vamos diferenciar do trator 4x2 em função aqui da observação desse rodado dianteiro. Nesse caso desses tratores traçados, nós vemos que os rodados dianteiros possuem garras. Então essa aqui é a diferença mais básica e mais fácil, né, de visualizar. Vamos enfatizar que nesse caso, né, os tratores, né, com tração dianteira auxiliar, nós podemos acionar essa tração e podemos desacionar, trabalhar com ela de uma forma desacionada. Vamos aqui enfatizar também algumas características gerais para esses tratores 4x2 TDA. Esses tratores também possuem rodas, né? São rodados de pneus. O rodado traseiro também é maior que o rodado dianteiro. Só que nós vamos ver o seguinte: aqui a distribuição de peso vai ser um pouquinho diferente. Se lá nos tratores 4x2 o peso, 70% do peso era concentrado no eixo traseiro, aqui nós vamos ter uma distribuição de peso um pouco mais igualitária. Nesse caso, nós vamos ter aproximadamente 60% do peso distribuído no eixo traseiro e 40% no eixo dianteiro. Então, 40%. Mas e por que um pouco mais de peso foi distribuído para o eixo dianteiro? Esse um pouco mais de peso foi distribuído no eixo dianteiro, porque nesse eixo dianteiro agora ele possui a possibilidade de também
aplicar a tração. Então, também é necessário ter um pouco mais de peso sobre esse eixo dianteiro. E, como característica, né, desses tratores é que as rodas dianteiras também, além de ser direcionais, elas exercem tração. Agora vamos falar dos tratores 4x4. Como característica geral desses tratores 4x4, nós vamos ver o seguinte. Nesses tratores 4x4, os rodados dianteiro e os rodados traseiro têm o mesmo tamanho. São iguais, né? Têm o mesmo tamanho, têm as mesmas dimensões. E esses tratores eles possuem aqui uma articulação no centro. E como o próprio nome sugere, 4x4, é que esse trator possui tração nas 4 rodas. Ou seja, eles possuem tração dianteira e também tração traseira iguais. Então, são características gerais desses tratores 4x4. E nesse caso, esses tratores, né, eles são articulados. Dificuldade para se trabalhar com esses tratores, né, é pelo seu tamanho, né, são tratores grandes. Nós vamos observar uma dificuldade, né, de se fazer manobras com esse estilo de trator. Ele é muito grande. Aqui alguns exemplos, né, desses tratores, né, articulados aí 4x4, tratores de pneus também, né, como eu comentei, o peso, a distribuição de peso pode ser aqui igualitária, né, de 50% a 50%. E nesse caso, então, nós temos, né, como classificação geral, para os tratores 4x4, rodados de pneus, rodado traseiro e dianteiro iguais, tração permanente, a tração é permanente, no caso da tração, a diferença, né, do trator 4x2 TDA é que a tração dianteira ela pode ser acionada e desacionada, mas aqui no trator 4x4 a tração ela é permanentemente acionada, ela é permanentemente, é uma característica, né, dos tratores 4x4. O peso ele é uniformemente distribuído entre os eixos, né? Então nós temos 50% de peso no eixo dianteiro e 50% do peso sobre o eixo traseiro. E eles têm uma articulação central junto ao chassi. Vamos agora falar de outros tipos de tratores, né? Esses nós falamos, né, são os tratores clássicos, né, são os tratores convencionais, mas nós temos outros tipos de tratores, como por exemplo o trator de rabiças, um trator muito conhecido também, o trator Tobata. E temos aqui um trator de rabiças, e nesse caso aqui ele possui, né, uma enxada rotativa. Enxada rotativa utilizava daí no cultivo. Então, são outros exemplos, né, de variações de trator. Vamos aqui seguindo, né, para uma outra variação de trator. E nós temos aqui uma caso de uma adaptação, né, chamado também de jirico, um trator adaptado. E nesse caso, desse exemplo, é um trator montado sobre o chassi aí de uma caminhonete rural. 4x4, nesse caso um motor I, aplicando ali um motor estacionário. Seguindo, falando dos tratores, né? Também existem aí os tratores de esteira. Mas mais uma pergunta nessa nossa sessão de perguntas: qual que é a maior vantagem dos tratores de esteira? Já passando a resposta, a maior vantagem dos tratores de esteira é a melhor distribuição do peso do trator em relação ao solo e também o melhor desenvolvimento de tração, devido a essa maior área de contato do rodado em relação ao solo. Então, essas são as duas grandes vantagens. Vamos pontuar novamente. Nós temos como primeira e grande vantagem a melhor distribuição do peso em relação ao solo, né, do peso da máquina. Isso vai reduzir o nível, né, de compactação do solo e vai, de certa forma, influenciar de uma forma menos negativa na produção e na produtividade desse solo. E também uma outra vantagem
talvez a maior, é a maior área, essa maior área de contato sobre o solo, do rodado com o solo, isso vai trazer uma vantagem na eficiência de tração. Então, essas são as duas grandes vantagens dos tratores de esteira. Contudo, o trator não é somente não é somente vantagens, existem as desvantagens do trator de esteira, como por exemplo o conforto para o operador. O trator de esteira ele tem uma uma vibração muito grande, né, na cabine do operador. O deslocamento da máquina transmite, né, muita vibração para a cabine do operador. Isso causa um desconforto. Outra desvantagem é o desenvolvimento, né, de velocidade, né, de velocidade por esse estilo, né, de trator de esteira. Os tratores de roda, né, tem muito mais facilidade para se desenvolver em velocidade, né, em deslocamento em relação ao solo do que os tratores de esteira. Outra dificuldade também é a manobrabilidade da máquina, a realização de manobras. Então, os tratores de esteiras possuem vantagens e desvantagens. E uma outra grande vantagem desses tratores de esteira é a sua estabilidade. A estabilidade em relação quando comparado com os tratores de roda. Porque, como aqui nós já podemos até observar, né, esses tratores eles possuem normalmente um centro de gravidade um pouco mais baixo em relação ao solo. Isso aí traz uma maior estabilidade para a máquina e traz mais segurança para o operador. Essa aqui é uma imagem antiga, mas já traz uma configuração atual aí de como que é esses tratores de esteira, aqui nesse caso uma esteira de borracha. Uma esteira de borracha, lembrando que aqui também essa esteira pode ser metálica. Vamos aqui seguindo falando, né, sobre as vantagens, né, dos tratores de esteira, das esteiras, né, nesse caso esteiras de borracha sobre as esteiras de aço, né, vantagens das esteiras de borracha sobre as esteiras de aço. Vamos pontuar maior facilidade de manobras, facilidade de deslocamento, possibilidade de operar em maiores velocidades, maior conforto para o operador. Então, essas são vantagens das esteiras de borracha em relação às esteiras de aço. Agora, sobre os tratores de pneus, as vantagens estão relacionadas à menor compactação do solo, à eficiência tratória e o menor consumo de combustível aí por unidade diária. Então, vamos aqui seguindo. E existem, né, algumas variações, né, nos tratores de esteiras, como por exemplo aqui essas esteiras no eixo dianteiro e também esteiras no eixo traseiro. E vejam que normalmente esses tratores de esteira possuem aqui uma grande potência, né? São tratores grandes, né? Nesse caso aqui me parece que é um trator de 440 CVs, então um trator grande. Outra variação também da forma, né, dessas esteiras também. Esse é novamente, né, podemos observar que é um outro trator que também é uma potência de alta potência. E ainda mais um outro exemplo de um trator de esteira. Mais um exemplo aí para a gente mostrar e falar sobre esses estilos, né, de tratores. Para finalizar o conteúdo dessa terceira parte, nós vamos falar também sobre o mercado de tratores no Brasil. É importante nós ficarmos atentos a essas características do mercado. Nós, como engenheiros agrícolas, né, nós também podemos atuar aí na venda e comercialização das máquinas, podemos atuar nesse segmento, então a gente tem que estar atento nesse contexto geral, que é o objetivo dessa aula. Então vamos falar sobre o mercado de tratores do Brasil, começando a falar num panorama em relação ao panorama mundial. E nesse nosso caso, nós
temos em média, uma quantidade de, nós cultivamos mais ou menos 154 hectares de terra por trator. Então vamos repetir o valor. Nós temos aqui um cultivo de mais ou menos 154 hectares por trator. Em outros países, como os Estados Unidos, vamos colocar, né, os Estados Unidos como parâmetro, porque os Estados Unidos é um país, né, que tem uma quantidade de área arável, né, agricultável, semelhante ao Brasil. E nesse caso, os Estados Unidos eles aplicam, né, uma área aí, eles trabalham em uma área de 40 hectares por trator. Então eles vejam que vocês podem observar que existe uma maior quantidade, né, de tratores que são aplicados lá nos Estados Unidos. E outros países, né, desenvolvidos e países de menores, né, dimensões, né, e possivelmente, né, de propriedades menores, como por exemplo a Holanda. Na Holanda se faz o cultivo, né, de 15 hectares, né, por trator. Então vejam que é uma quantidade, a densidade, né, de tratores é muito maior. Vamos seguir nesse panorama e agora vamos falar, né, de quantidade, né, de tratores por área arável, né? E a maior densidade entre as maiores densidades, né, nós vamos observar o Japão. O Japão aqui com um índice de mais ou menos quase 0,45 tratores por hectare de área arável. Então vejam que é uma quantidade bastante alta. Isso no Japão. A Suíça também tem uma quantidade significativa, né, de 0,25 tratores por hectare. Isso quer dizer que você vai ter aproximadamente aí um trator para cada 4 hectares de terra. Então vejo que é uma quantidade bastante alta. E no Brasil nós vamos ter uma quantidade bem menor do que, por exemplo, na Suíça. É claro que as dimensões e a realidade brasileira em relação à Suíça é muito diferente. A verdade é que todos os países são muito diferentes. Mas nós vemos que a quantidade de tratores por área arável no Brasil ela é similar, por exemplo, da Índia. O Brasil aí tem uma realidade de um país subdesenvolvido, né, ou em desenvolvimento, igualmente a Índia, e nós aqui temos uma condição semelhante, talvez aí de 0,003 tratores por hectare de área arável. E veja que os Estados Unidos também, né, tem aqui uma quantidade mais ou menos de 0,06, não chega a isso, 0,05 talvez, tratores aí por área arável. De toda forma, nós podemos observar que é possível, né, a gente ter melhores números, né, uma maior quantidade de tratores aí por área arável, já que existem aí outros países com uma quantidade bem maior, né? Vejam que, por exemplo, a Alemanha, né, que tem uma área agricultável significativa, né, tem uma quantidade bem maior do que, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil. Vamos aqui na sequência falar agora das vendas, né, de tratores de roda no Brasil. Que no caso, né, em 2018 aí foi em torno de 38 mil unidades. Isso em 2018. E enganam-se quem acha que o Mato Grosso é o estado, por exemplo, que faz a maior aquisição, né, de tratores. Não é. O estado que mais faz aquisição de tratores é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que é o estado também com maior nível, né, de desenvolvimento no Brasil, o estado que tem maior quantidade de população e também é o estado que faz mais compras, né, tem mais vendas, né, que tem mais vendas ali de tratores. E nesse caso aqui está seguido
por Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e só depois vem o Mato Grosso. Bom, esses dados também são significativos aí para direcionamento, para alguns direcionamentos, né, sobre a nossa profissão, nossa carreira, né? Nós conseguimos aí observar aonde está localizado, né, a maior quantidade, né, de vendas, né, onde estão as regiões aí com maior quantidade de vendas de máquinas. E totalizando aí nesse ano de 2018, 38 mil unidades. Agora vamos falar, né, sobre a venda, né, de tratores, de unidades aí de tratores, né, ao longo dos anos, né, no Brasil. Então, nós podemos observar, né, que aqui a maior faixa, né, de potência, né, a maior faixa de potência dos tratores vendidos em 2018 no Brasil foi principalmente nessa faixa aqui de potência de 70 a 79 CV. Então é aqui nessa faixa, né, desses tratores, né, médios, né, não são tratores pequenos, não são tratores pequenos, né, vamos falar em tratores de até, por exemplo, 60 CV, tratores pequenos, mas nesse caso, tratores médios, né, nós temos uma maior concentração de vendas. E depois também aqui na faixa, né, de 100 a 109, né, CVs, aqui uma quantidade também significativa. De certa forma, nos outros patamares aí nós temos uma distribuição mais ou menos aqui normal. Mas aqui também é um dado interessante, né, para a gente tomar atenção, né? Então, boa parte das vendas dos tratores são realizadas nessa faixa. E é nessa faixa de potência onde se tem, né, estímulos, né, de financiamento aí das máquinas agrícolas, né? Existe uma facilidade, né, para aquisição e para o financiamento e pagamento, então, dessas máquinas, né, nessa faixa de potência. Isso, isso foi, né, identificado, né, nesse ano aí de 2018. Agora vamos ver as vendas, né, o histórico de vendas de tratores no Brasil. Nós podemos, né, observar que a linha histórica, né, começou a ter registro aí a partir dos anos 60, onde nós falamos, né, lá no início da aula sobre a Revolução Verde, né, na primeira parte da aula nós falamos sobre a Revolução Verde, falamos sobre a importância da intensificação da produção agrícola por meio da aplicação das máquinas, e é nessa época que começa a ter uma quantidade de vendas significativas, né, de máquinas agrícolas e tratores agrícolas. E depois nós vemos aí umas oscilações, né, oscilações aí nessas vendas de máquinas. E vemos aí também, principalmente, olha, é possível até observar as crises, né, que ocorrem, né, com a economia do Brasil. Por exemplo, na época do Collor, né, nós temos aqui uma baixa, né, de vendas. Depois, né, nós temos aqui, na época também, novamente, aí no final do governo do Fernando Henrique, né, nós temos aí uma outra baixa, né, de vendas. E depois nós vamos daqui ter aí nos últimos anos, né, nos últimos 14 anos, né, principalmente aí nos governos, né, do, do Lula e Dilma, né, nós temos aí um aumento, né, nessas vendas. Tem um aumento nessas vendas, né, capitaneado aí pelos programas, né, de política pública ali, como o Mais Alimentos, né, que incentivava a venda, né, desses tratores aí, principalmente tratores de baixa potência para agricultura familiar. Isso aí fez, né, e ajudou a alavancar essa venda de tratores, né, nessa época. Porém, né, depois já também aqui em 2016, 2017, vejo que depois, né, nós vamos ter aí, novamente crise, né, crise, mesmo com a agricultura, né, em pleno desenvolvimento do Brasil, vejo que a venda de tratores, né, tem caído porque falta incentivos, né, falta, né, nos últimos governos aí, me parece que falta incentivos nessa falta incentivos, né, nessa comercialização e venda, né,
de tratores também. Também tem essa falta aí nessa seara. Mas, dessa forma, nós finalizamos, né, esse conteúdo sobre o contexto, né, geral sobre as máquinas, né, sobre as máquinas agrícolas, né. Nós estudamos, né, desde das possíveis aplicações, né, que os engenheiros agrícolas, né, podem trabalhar com as máquinas, falamos dos históricos, né, e também agora finalizamos mostrando a importância também da política na área, né, de máquinas agrícolas. Então, dessa forma, eu encerro o conteúdo, deixando aqui um muito obrigado e um até mais.